Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no encontro marcante entre Paulo e o seu mestre, né? Foi o seu professor, aquele que ele estava. Paulo estava era, né, até antes dos episódios aqui que a gente viu do acontecimento em Damasco, Paulo era quem provavelmente o substituiria, Gamaliel, né? E Gamaliel era um grande rabino ali do Sinédrio, um grande membro do Sinédrio, uma alta autoridade respeitadíssimo ali dentro do Sinédrio, né? De uma autoridade moral no Sinédrio que realmente fazia com que todos ali depositassem uma confiança e uma respeitabilidade imensa em Gamaliel. Um espírito muito preparado, né? Com uma autoridade moral realmente que se destacava. E esse homem, Gamaliel, que, assim, a título de curiosidade, quem foi Gamaliel? Ele foi neto de Hilel, né? E quem foi Hilel? Quem leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai saber de quem estou falando. Hilel é o espírito com quem Jesus conversa ali na espiritualidade, antes do descobrimento do Brasil, falando das terras ali que seriam no futuro a pátria do Evangelho, né? Falando do Brasil e do trabalho que estava ali, do projeto de Jesus, do trabalho que se fomentaria nessas terras aqui, nas terras do Cruzeiro. Então, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem esse diálogo de Jesus ali na espiritualidade com um ser chamado Hilel, né? Que por sua vez trabalha junto com Ismael, né? Que é o nosso protetor, o nosso tutelar, o nosso tutor espiritual é Ismael, né? E Hilel, ele era um judeu antigo, né? Antigo, um dos antepassados ali que vinha daqueles patriarcas iniciais, né? Abraão, Isaac, Jacó e assim vem vindo. Então, Hilel era um desses antigos aí, desses antigos, como direi, iniciados, né, que eles falam, aquelas pessoas que tinham aquela conexão, reconhecidamente como até um mestre mesmo, Hilel. E Gamaliel era neto de Hilel, né? Lembrando, não estou afirmando nada, lembrando que quando o neto, né? O neto já pode ser o próprio espírito reencarnado, né? Filho não, mas neto já dá para ser. Não estou falando que não que escutei, mas pensei nisso, né? De repente, Gamaliel era o próprio Hilel, né? Bom, mas enfim, isso é conjectura da minha cabeça, não existe em nenhum lugar isso. A informação de que Gamaliel era neto de Hilel, isso existe, mas que Gamaliel pudesse ser a reencarnação do próprio avô, né? Isso aí eu que estou conjecturando aqui como uma, sei lá, possibilidade, mas isso não vem ao caso e não é tema aqui. É só para mostrar, é só uma coisa que passou pela minha cabeça para que a gente consiga ter uma noção exata da grandeza espiritual de Gamaliel, da sabedoria desse espírito, né? E nós estamos vendo aqui nesse diálogo, quando após agora Saulo, né? Ele já está convencido de que
quer dedicar a sua vida em favor do Cristo, mas ele está com muitas dúvidas de como fazer, né? Tudo que ele vai deixar para trás, como que ele vai viver, ele vai abrir seu coração das dificuldades que ele enfrentou ali, né? Quando ele foi na sinagoga, falar de Jesus, como que ele foi tratado como louco. Então ele vai procurar o seu antigo mestre em busca de quê? De conselho. Por quê? Porque a vida inteira Gamaliel sempre, né, na condição de ser o mestre, e um mestre era um mestre, de fato, não é? A gente não pode nem reduzir a, ao título, ao adjetivo só de professor, não desmerecendo, mas é mais, né? Um mestre é um mestre. Porque o professor, muitas vezes, o professor ele te ensina aquela área do conhecimento que ele domina. O mestre é muito mais do que isso. O mestre te orienta em todos os sentidos e não só te ensinando objetivamente uma determinada matéria, né? Então, o Gamaliel não ensinou só judaísmo para Saulo, ensinou muito mais do que isso. Ensinou postura, ensinou como conduzir a vida, ensinou ética, ensinou moral, ensinou muito mais, né? Então era tanto que Gamaliel ensinou para ele que nesse momento dessas dúvidas que invadiam ali a sua alma, ele tem essa ideia de ir ao deserto procurar o seu antigo mestre para se aconselhar com ele, né? E o que ele encontra? Ele encontra Gamaliel convertido. Eu não vou falar cristianismo porque essa época, né? A essa época não existia esse termo ainda, cristianismo. Mas assim, já certo de que Jesus era o Messias, né? E de fato vivendo uma vida de louvores ao Messias, a Deus e a Jesus, o Messias, que a sua família acha que ele está louco e deixa ele ali, né? Como que o preservando, porque sabia que se ele fosse para Jerusalém, cidade grande, ele seria hostilizado. E como a família gostava muito dele, acha melhor ele ficar ali afastado, naquela cidadezinha ali, Palmira, né? Longe dos olhos dos holofortes, para que não hostilizassem ele pelas novas ideias, já que a família por não compreender, mas o ama demais, reputa que ele está louco, que ele perdeu a sanidade mental, que ele perdeu a lucidez, né? E ele tá senhor de tudo isso, ele sabe de tudo isso e deixa eles pensarem assim, vai fazer o quê, né? E ele está lá. E nesse diálogo que nós estamos lendo aqui já há algumas semanas, a gente percebe o tamanho da lucidez dele. É tanto que ele sabe completamente disso, né? Ele tem noção que a família o trata como um demente, mas ele não se incomoda, ele segue adiante. Ele sabe que aquelas pessoas da família dele, nesse momento, não compreenderiam, então para que ele vai arrumar encrenca com a família, pessoas que ele ama? Então deixa que eles pensem o que quiserem, mas a gente vê o tamanho da lucidez. E nós paramos aqui nesse ponto, né, em que ele dá muitos conselhos ali para Saulo. Ele começa falando para que Saulo não esperasse facilidades, né, porque realmente seguir a Jesus num mundo tão difícil como o nosso seria assim abraçar a incompreensão, né? E ele até fala nesse momento, ele fala ele mesmo ali, a família o reputa como louco, como insano, né? Imagine ele, Saulo, falando essas coisas lá no Sinédrio, lá em Jerusalém, né? Não, ele seria rechaçado assim, certamente. E ele dá esses conselhos, né, para ele. E nós paramos na parte em que Saulo também tinha uma outra preocupação, que é, mas
como que eu vou fazer? Porque antes eu tinha um baita de um emprego, né? Então, ser um rabino no Sinédrio nossa, era como ser ministro do STF no Brasil hoje. Um baita do emprego, o melhor emprego do que existe, né? Era o melhor emprego para um judeu naquela época, seria isso. Tanto que não era para todos, eram poucos que tinham acesso a isso. Poucos eram alfabetizados, poucos eram letrados, né? Saulo era um desses poucos. Ele era inteligentíssimo, então assim, não é que caiu do céu assim, né? Foi com muito estudo, estudou com Gamaliel, foi preparado a vida inteira. Ele se preparou para esse cargo, porque ele tinha habilidades para isso, né? E era um baita de um emprego. E ele fala, mas e agora que eu não vou ter mais esse emprego, como que eu vou me manter? Como que eu vou viver? O que eu vou fazer da vida se eu passei a minha vida me preparando para aquilo e agora aquilo eu não vou fazer mais? Como que, né? O que eu vou fazer? Então ele leva essas questões para o seu mestre. E agora, meu mestre, como eu farei daqui para frente que eu não vou ser mais, que eu não tenho mais a profissão que o Senhor me preparou para que eu fosse, né? E agora? E aí ele fala isso, né? E nós paramos justamente nesse momento dessa dúvida mais específica de Saulo. Vou ler o último parágrafo de onde paramos e vamos continuar, porque Gamaliel vai dar aqui uma sugestão para Saulo do que fazer diante dessa questão aí material, objetiva, que se apresenta na vida de Saulo, né? Então ele diz aqui, olha, então ele coloca lá a sua dúvida, né? E aí Gamaliel fala, olha, um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Quer dizer, ele está dizendo que com a idade dele, ele não vai conseguir, porque olha que comparação linda e sábia que ele fez aqui. Moisés sabia, né? Ele teve a revelação de Deus da terra prometida e foi até lá. Libertou o povo ali da escravidão no Egito e foi em busca da terra prometida, né? Ficou ali como se as tradições nos apontam 40 anos no deserto ali como nômades e tudo mais, né? Mas ele fez. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando ele leu aqui, só recordando, quando ele leu os manuscritos que Simão Pedro deu para ele a respeito de Jesus, ele entende que Jesus Jesus é como se fosse a Terra Santa aos olhos de Moisés, né? Então, assim, uma coisa assim, o sonho, o grande sonho, a grande expectativa. Então ele fala, só que ele diz assim, olha, que ele se sente, né, um velho como eu, se sente como Moisés contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la, ou seja, ele por ser velho, ele sabe que Jesus é o Messias, mas ele não pode fazer mais nada, então ele fica só de contemplação, com base naqueles escritos, ele não pode fazer mais nada, ele já está velho, a vida dele está acabando, né? E aí ele diz, olha, mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço, podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados, que é o que Gamaliel, ele só pode fazer isso, ler e meditar sobre vamos chamar aqui evangelho, né? Mas na verdade eram os escritos que Simão Pedro deu para ele, né? Que posteriormente chega para nós como o nome de evangelho, as anotações do Levi, né? De Mateus. Uma cópia, na verdade, daqueles pergaminhos com as anotações de Mateus, né? Ou Levi. Então ele está dizendo, só que aqui ele está fazendo uma comparação
com o primeiro testamento, com a primeira revelação, quando Josué também, ele não ficava só lendo as escrituras sagradas, a lei mosaica, as coisas, né? Ele teve que fazer algumas coisas, ele teve que trabalhar. Então ele está dizendo aqui, olha, Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados, ou com favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplanou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. Então, o Josué, um personagem ali da primeira revelação, não bastou a lei, as escrituras sagradas para ele desenvolver um trabalho árduo que ele desenvolveu ali, né? Então ele está dizendo que ele, Gamaliel, ele está só na contemplação, mas Saulo não é jovem ainda. Então Saulo pode fazer como Josué, né? Arregaçar as mangas e começar a trabalhar na obra de Jesus para uma mudança. E aí Saulo, né? Aí continuando aqui, Saulo vai dizer para ele justamente é isso que está angustiando, né? Ele pergunta para Gamaliel, olha, e que me aconselhais nesse sentido? Interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Isso aqui, né? Longa pausa é bem eu leio isso aqui, fico imaginando a cena e isso traz para a gente a imagem, né, o arquétipo mesmo de um sábio. Por quê? O sábio, né? O sábio, ele não erra, né? O sábio não erra. E por que que ele não erra? Porque ele já está adiante, ele já tem mais experiência. E muitas vezes, nós, na nossa falta de experiência, muitas vezes nós nos precipitamos, vamos rápido demais, né? Então aqui dentro, quem tem sabedoria não se precipita. Quem tem sabedoria não sai colocando os pés pelas mãos, como diz, né? Para, pensa, respira. E quando fala algo ali com mais assertividade. É o que acontece aqui quando ele faz essa longa pausa, típica de um mestre, né? Para pensar bem no que vai aconselhar para o seu discípulo, para o seu pupilo, para o seu aluno, né? Então ele faz uma longa pausa e do alto da sua sabedoria ele vai pronunciar ali o seu conselho. Vamos a ele. Então olha só. Então ele faz uma longa pausa, Gamaliel, e agora ele vai dizer para Saulo, olha, quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança. Então, o pai de Saulo é rico, é bem de vida. Eu não sei se o livro vai trazer essa informação, mas creio que sim. Mas faz tempo que eu li esse livro, mas nós vamos chegar lá, mas por outros estudos aí que a gente acaba ouvindo e vendo, o pai dele era um comerciante. Um comerciante bem sucedido, né? Então, olha, o Gamaliel diz que conhece o pai de Saulo e que o pai era alguém que tinha uma situação de abastança. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência. Mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário se não cooperasses com teu esforço próprio na solução de teus problemas. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos a tua condição profissional. Então, ele está dando aqui possibilidades. Veja, ele está olhando, né,
ele está tendo uma visão panorâmica da situação de Saulo. Ele está dizendo, primeiro ponto, teu pai é bem de vida, ou seja, você é herdeiro de um homem rico. É a primeira coisa que ele está dizendo. Isso é um ponto. Segundo ponto, vamos ver o que você sabe fazer. Porque rico é o seu pai, mas e você, né? Então ele vai dizer para ele, olha, vamos lá. Vives uma fase em que examinada a questão da família, vejamos a tua condição profissional. Então, vamos ver o que você sabe fazer. Então, ele vai, olha. Até agora, foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios. Olha que interessante isso aqui, né? Então, ele ficava ali como ele ficava fiscalizando os erros alheios, né? Para poder punir. Preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística e com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo, né? Então, quer dizer, ele tem essa convicção, chamou a mim mesmo, porque a partir do momento que aqueles manuscritos chegaram às suas mãos, né, de Gamaliel, ele entendeu que aquilo foi um chamamento para ele. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos, né? Então, isso aqui, a questão de terra prometida, é algo simbólico muito valioso para um judeu. Então, falar da terra prometida, até hoje, para um judeu, é algo assim, é como se fosse um tesouro, algo que eles aspiram desde sempre, né? Por gerações e gerações. Então, assim, ele simboliza essa terra prometida como, assim, encontrar Jesus é alcançar a terra prometida, né? Ele faz essa analogia. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te seria possível. Então é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: sim, agora compreendo. E aí o Gamaliel continua, olha, que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Quer dizer, antes de você se tornar rabino, o que você aprendeu a fazer na infância? Perguntou o ancião previdente. Previdente como um sinônimo de sábio, né, também. E ele vai responder, olha, consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Olha, então, quando ele era criança, o pai dele, né, de Saulo, fez ele ele aprendeu a ser tecelão. Aliás, o pai dele trabalhava com isso, era um comerciante na área da tecelagem, né, vendia tecidos ali. E aí o Gamaliel diz para ele, olha, não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando aperfeiçoar tuas mãos ao trabalho antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Gente, que lição de educação, né? Meu Deus do céu. Então ele está dizendo aqui, né,
que dentro da raça deles ali, entre os judeus, eles tinham isso muito forte, de ensinar um ofício, uma utilidade, para que as crianças, desde cedo, não estou dizendo que a gente tem que obrigar trabalho infantil, não é nada disso, mas a gente falha muito com as nossas crianças, quando a gente deixa de ensinar que elas têm as obrigações delas, no sentido de valorizar o trabalho, porque começa mesmo com tarefas de dentro de casa, por exemplo, alguma coisa assim, né? A gente precisa ensinar para as nossas crianças o valor do trabalho, que as coisas são conquistadas através de trabalho, né? Então ele está dizendo isso, ele está dando essa ideia, que o trabalho é um movimento sagrado da vida. E a gente hoje em dia percebe que assim parece que vivemos uma crise em que as pessoas acham que o trabalho é sei lá, um castigo, um fardo, uma coisa, né? Bom, vamos lá. E aí, olha, continuando aqui, fazendo um intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer. Então, ele vai continuar aqui, Gamaliel, com seus conselhos, olha. Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, olha como ele já tinha ali uma intuição de que do tamanho da missão mesmo de Saulo, né? Uma coisa para a humanidade. É bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Vou até grifar, gente, que frase. As tarefas apagadas serão grandes mestras do espírito de submissão. Fazer as tarefas que não dão, que não tem o brilho da terra, assim, o brilho, né? Fazer aquelas tarefas que todo mundo acha que são subalternas. Então, quando a gente se humilha nesse sentido, e eu estou colocando se humilhar como uma virtude, das mais difíceis de ser alcançada, que é a humildade. Mas quando a gente aceita fazer tudo aquilo que muitas vezes os olhos do mundo podem julgar como inferior, é um exercício muito grande para a gente saber exatamente qual é o nosso lugar. E isso não é desmerecimento, né, de nós mesmos, não. É uma visão realista um pouco, né, da nossa pequenez, que muitas vezes a gente ignora, né? Então, as tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. A gente aprender a ser mandado é um exercício de submissão. A gente aprender a obedecer. Está lá no Evangelho, obediência e resignação, né? Um é o consentimento da razão e o outro é o consentimento do coração. Obedecer, nós temos que obedecer. E obedecer não tem nada demais, obedecer, né? Qual o problema de obedecer? Não existe problema. A gente tem coisas a cumprir. Quem obedece hoje poderá ser obedecido amanhã e vice-versa, né? Não existe humilhação aí. Então, olha, ele faz ele diz isso para Saulo, e isso seria muito bom para alguém que tinha um orgulho assim exacerbado, como era o caso, né? Olha, e ele continua, olha, não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge presentemente qual amigo generoso. Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Então ele está dizendo, apesar do seu pai, a primeira hipótese, né? A primeira hipótese era pedir para o pai ali. Só que está dizendo, mas olha,
Você não está doente, você é jovem, né? Tenta trabalhar, é muito mais digno. Olha, tem saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo, onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. E nós vamos parar por aqui porque já deu o horário, né? Então, sábios conselhos Gamaliel dá a Saulo, ensinando ele a conquistar, né, o seu sustento com o suor do seu trabalho, né? E com dignidade, e com o aprendizado da virtude da humildade. Um ex-rabino que se torna um tecelão e faz isso de coração, não se sentindo envergonhado, humilhado, não, né? É muito rica essa lição aqui, esses ensinamentos que Gamaliel dá a Saulo. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Continuaremos então a próxima semana. Fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos.